estarmos aqui colaborando com mais um estudo. Então, eu espero que a espiritualidade ajude a mim na clareza, na objetividade desse assunto, e também a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que recebam esse assunto assim de forma clara, objetiva, e que seja possível de alguma forma transformar os nossos atitudes, o nosso pensamento e os nossos conhecimentos frente a essa questão que é a infância, a oportunidade de passarmos pela infância, a importância de passarmos pela infância, espírito reencarnante, assim como a importância da ação educativa de nós pais diante a esses espíritos que nos são emprestados por Deus, para que a gente possa conduzi-los ao melhor desenvolvimento, ao melhor aproveitamento no decorrer dos seus processos encarnatórios. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade e vamos dar início ao estudo da tarde, da noite. Só um momentinho para a gente colocar os slides. Esse é um estudo que foi feito a partir do livro. Fui eu? Não, impacto de energia. Não é aquele. É o outro? Agora. Tá certo. Então, aqui, como eu já havia falado, é um estudo a partir do Livro dos Espíritos, que tem como título o capítulo A Infância, que vai da questão 379 a 385. Então, nós temos duas questões que são levantadas nesse título. Qual a necessidade do processo do período da infância para o espírito reencarnante, e assim também qual a importância da ação educativa dos pais a esses espíritos que retornam a mais uma oportunidade reencarnatória. Então, um dos princípios básicos da doutrina espírita é a reencarnação. Então, entendemos que esses espíritos que hoje recebemos como filhos não são, em absoluto, um livro de páginas em branco. São espíritos que retornam à vida material com uma bagagem anterior, com experiências anteriores, que tem toda uma programação previamente estabelecida, ordenada pela espiritualidade maior, segundo a vontade de Deus. São espíritos que, na grande maioria, têm vínculo conosco. Assumimos perante a eles e perante a espiritualidade, muito frequentemente, o compromisso de conduzi-los e de guiá-los, aceitando-os como filhos. Então, isso nos torna e nos traz um pensamento diferente. Nada ocorre por acaso. Não é um acidente de trajeto termos nossos filhos. Nossos filhos são realmente presentes divinos que nos são colocados aos cuidados na medida em que podemos ajudá-los e que eles também necessitam das nossas ajudas. Então, são espíritos reencarnantes que trazem consigo já uma bagagem espiritual de experiências anteriores, momentaneamente na matéria física, né? E que necessitam, nesse período encarnatório, se desenvolver, adquirir novas experiências, novos valores e progredir. É esse o objetivo da vida material. O corpo físico, entre outros fatores, ele tem as características semelhantes geneticamente adquiridas dos pais, né? O corpo físico. Mas a bagagem espiritual, ela é herança do próprio espírito. Então, a matéria procede da matéria, mas o espírito procede do espírito. Então, muito frequentemente, nós como pais, como parentes mais próximos, né, temos a
identificarmos essa individualidade do Espírito. Então temos 2, 3 filhos diferentes uns dos outros. E às vezes, muitas vezes, nós comparamos os filhos entre eles, né? Então, meu filho o do meio é tão dócil, o mais velho é tão difícil, né? E essa é uma atitude que a gente, na medida do possível, a gente deve eliminar do nosso dia a dia, porque são projetos individuais, são espíritos que nos são colocados em comunhão para que eles possam juntos crescer, né? Então, essa individualidade faz parte da nossa criação, somos espíritos criados individualmente. A nossa bagagem afetiva e espiritual são criadas a partir das nossas escolhas, das nossas experiências. E essas experiências elas podem ser melhores ou mais ampliadas ou mais melhoradas a partir da ação educativa dos pais que estão junto de nós, que nos são oportunizados por Deus e que têm por nós uma similaridade e que têm por nós uma trajetória já previamente determinada. Daí, um dos princípios é o princípio da reencarnação. Quando eu gosto dessa frase, aqui está a imagem, a figura do totem, do túmulo, num dos cemitérios em Paris, de Allan Kardec. E vem escrito uma frase que para mim é uma frase que tocou e é muito inteligente. Nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar. Essa é a lei. Então, eu sou enfermeira por formação, trabalho como enfermeira, e sempre foi uma questão que me trouxe ao Espiritismo. Entender o porquê determinadas coisas ocorrem, né? Por que determinadas situações acontecem. E mesmo toda essa máquina, porque a gente estuda a máquina física, né, fisiologia, anatomia, seria muito pouco, dada a grandeza dessas estruturas, a inteligência desse funcionamento, para que a gente pudesse unicamente desfrutar das facilidades materiais, é muito pouco. Então, qual é a finalidade de renascer? A finalidade é progredir, é entrarmos no processo de uma forma e sairmos melhores. Então, para isso, necessitamos da ajuda dos pais e também útil o período da infância. E aí a gente faz alguns questionamentos, né? Quando recebemos nossos filhos, muitas vezes nós perguntamos o que foram, o que são e o que serão. O que foram, pela misericórdia do esquecimento, eles são protegidos por Deus para que a gente não haja com eles de forma tão severa. No Evangelho diz, o esquecimento é providencial para minimizar a severidade dos nossos atos junto a esses que estão junto a nós, né? Então, imagina se de pronto a gente reconhecesse um desafeto de vida anterior. Já seria um primeiro passo negativo a essa missão que Deus nos outorga, Deus nos concede. Mas a lembrança integral do que eles foram, e muitas vezes não é possível. Mas a gente tem algumas intuições, né? Então, quando a gente tem uma afinidade, uma simpatia, né? Uma amizade muito grande, uma similaridade muito grande com nossos filhos, a gente já imagina que foram amigos, que foram alguém, foi alguém muito querido, muito caro de vida anterior. Ao passo de quando é uma situação de desafio, já fica aquela interrogação, foi alguém que eu preciso dar mais atenção, porque é um reencontro de reatar as relações, né? Um reencontro de resgate. Então, daí o que foram, na integridade não sabemos.
mas temos a necessidade real de conhecermos quem são os nossos filhos. Então, sem a desculpa, o desculpismo, então sabermos que determinados departamentos eles agem de forma positiva, ao passo que ainda tem dificuldades morais, que todos temos. Estamos num país de prova e expiação, não somos nenhum espírito perfeito, salvo alguns pequenos casos, mas de forma geral eles têm dificuldades morais e que a gente deve conhecer e mais precocemente agirmos para que aquela dificuldade não crie, como a gente vai ver mais adiante, raízes profundas e que sejam mais difíceis de serem corrigidas. Então, conhecer, na verdade, quem são os nossos filhos. Esse, sim, é um dever que cabe a nós como pais. E o que serão? A gente é muito natural, né, que a gente idealize situações de felicidade para nossos filhos, né? Então a gente investe curso de informática, curso de inglês, curso de idioma, natural e meritório, que faz parte das nossas obrigações, colocá-los nas melhores escolas, acompanhar o seu desenvolvimento escolar, né? Observar a forma como eles interagem, se relacionam na escola. A gente está sempre na escola conversando com a diretora, com a professora, tudo isso faz parte das nossas obrigações. Mas do ponto de vista moral, temos também muitas responsabilidades. Emmanuel nos diz que somos como aves, que para voarmos e alçarmos voos mais distantes, mais felizes e mais libertos, nós precisamos desenvolver as duas asas. Uma asa da moralidade e outra asa da intelectualidade. Então temos para que assim a gente possa voar de forma mais harmônica. Então darmos mais atenção ao desenvolvimento intelectual em detrimento ao desenvolvimento moral não formará indivíduos felizes. E eu acho que é o nosso principal objetivo em relação aos nossos filhos. Que eles sejam felizes, que eles sejam íntegros, que eles sejam pessoas éticas naquilo em que eles escolherem ser, do ponto de vista intelectual. Então serão médicos íntegros, responsáveis, caridosos, serão professores responsáveis, preocupados, ligados com a necessidade dos seus alunos, e assim a sociedade como um todo vai ganhar. Filhos felizes, famílias felizes, comunidade e sociedades felizes. É esse o nosso objetivo. No slide número 5, os Espíritos nos ensinam, está na questão 344, e que fala do momento em que a alma se une ao corpo. Aí vem a questão, a pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Aí temos como resposta: a união começa na concepção, mas se completa no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado a habitar tal corpo, a ele se liga com um laço fluídico. E esse laço vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. Olha linda a última parte. O grito que lhe escapa anuncia que ele se encontra entre os vivos e servidores de Deus. Então, aqui a gente já tem nessa questão a programação que é feita previamente ao nascimento de cada criança. Cada um de nós já nasce com uma determinada missão, com uma determinada programação, até do ponto de vista físico. Essa ligação, ela já ocorre no momento da concepção, e ela vai se enlaçando, né, se apertando, se aproximando mais, no decorrer que o corpo físico vai se desenvolvendo, célula a célula. E no momento em que a criança nasce, essa união já está completa.
Não união no ponto de vista de uma situação presa, fixa, não, mas essa aproximação fluídica entre o espírito e o corpo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter que, no capítulo 14, item 9, nós temos: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons e maus que traz de suas existências anteriores. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desse vício, e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Então aqui tem duas sugestões importantes para nós pais. Espreitar, pois, ou seja, observar com atenção qualquer pequeno sinal de desvio moral. Então é o garotinho que vai lá e faz uma atitude bem bonita, né? Às vezes uma semana eu estava conversando com uma amiga, o garotinho, a mãe deu um dinheiro para ele tirar xerox de um determinado material da escola. Aí depois ela estava lá e ele estava copiando. Ah, mas por que você está copiando se eu lhe deu dinheiro para tirar xerox? Não, porque meu amigo não tinha o dinheiro, eu dividi o meu com ele. Então eu vou copiar uma parte e ele xerocou a outra parte. E eu vou copiar a outra parte e ele xerocou. Então nós dois vamos ter o material. Então, quer dizer, são formas que a gente identifica o desprendimento desse espírito. Então, são valores que cabe a nós, valores positivos, ampliá-los. Ao passo que aqueles vícios, aquelas dificuldades morais, nós temos que, nesse período da infância, aproveitar a oportunidade que ele nos dá para que a gente possa conduzi-los ao melhor, né? ao refazimento, às correções. E empenhai-vos. Então é uma solicitação, é uma sugestão que o Evangelho nos traz a usarmos de tudo, de toda a nossa boa vontade, de toda a nossa energia, de toda a nossa iniciativa, de forma pontual. Aconteceu determinada coisa, naquele momento se corrige. Ah, não, isso me dá dificuldade, é muito difícil, eu falo, ele não entende, e a indiferença, né, a falta de boa vontade vai gerando problemas que vão se acumulando, e mais tarde, quando lançarem raízes profundas, não que não seja possível, é possível corrigir, mas aí vai dar mais dificuldade e mais dores que já poderiam ser sanadas antes, quando foram observadas já desde eternidade. A gente, nós entendemos que muitas vezes o espírito que anima o corpo do filho é mais responsável, é mais amadurecido, e isso ocorre muito frequentemente, do que o espírito que anima o corpo do pai. Porque a idade cronológica material, muitas vezes, nessas conjugações, né, das famílias, muitas vezes não diz respeito à maturidade do espírito. Ele é mais velho, mas é mais imaturo, é mais irresponsável. E é assim que Deus forma, de forma bem inteligente, a composição das famílias. A gente tem famílias de vários filhos, todos trabalhadores, todos responsáveis, e Deus dá um desafio e coloca ali entre eles um espírito que ainda se encontra necessitado dessas experiências, desses exemplos, para poder caminhar mais facilmente. Serve para ele como exemplo, e para os pais e aqueles que estão junto a ele como prova de realmente serem fortes e perseverarem naquela missão que é educar aquele espírito. Eu tenho um amigo, um exemplo, que a gente sempre observa as coisas e traz a exemplo de palestras, né? Ele é médico, trabalhou com uma pessoa muito querida, trabalhou comigo por um tempo, e ele fumava. E aí, todo dia, a gente,
sabe das importâncias, sabe do compromisso que é se o médico adoecer em função de um vício, porque ele sabe as consequências e sabe os riscos que corre, mesmo assim se expõe. E eu sempre falava, poxa, eu gosto tanto do senhor, sou uma pessoa tão legal e tudo, mas poderia, né, fazer uma forcinha, se esforçar e parar de fumar. E ele, não, vou deixar. E ele usava uma camisa branca e sempre dava para perceber o cigarro e o isqueiro, né, que ficava transparente. Aí um dia ele chegou para trabalhar, eu olhei, cadê o cigarro, cadê o isqueiro? Porque era uma situação que sempre me chamava a atenção. Eu encontrei com ele e falei assim, e aí, doutor, parou? Ele falou, parei. Falei, que bom, fiquei feliz, né? Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Mas o que aconteceu? Eu falei, pois é, entrei no quarto do meu filho numa noite para dar um beijo nele de boa noite. Ele estava ajoelhado na cama. E eu achei interessante que ele estava rezando e eu perguntei por que ele estava rezando. Ele falou, pai, estou rezando, pedindo a Deus para lhe ajudar a parar de fumar. Entendeu? Então, são exemplos dessas uniões, dessas oportunidades, porque de todos que já um dia sugeriram a ele parar de fumar, não foi suficiente ao conselho de um filho a qual ele tinha tanta simpatia e amava com tanto carinho, né? Então daí as uniões, esses encontros, e fica aqui, eu sempre falo, né? Porque às vezes a gente interfere nesses reencontros. É um alerta às madrinhas, às avós, né? Então, às vezes, olha, a menina tão educadinha, tão boazinha, não merecia a mãe que tem. Né? Aí vai lá, tira daquele convívio, não, porque a mãe não sabe educá-la, não dá bons exemplos, né? E ela é tão boazinha, mas tem uma coisa, ela adora a mãe, adora a presença da mãe. Entendeu? Então, por isso, porque Deus coloca espíritos mais responsáveis em convivência com aqueles menos, para que os dois se ajudem mutuamente. Né? Na questão 383, aí sim nós vamos à pergunta central da nossa palestra. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estágio da infância? Por que precisamos desse período da infância? Aí vai a resposta dos espíritos. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que pode auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-los. Né? Então, por quê? Durante esse período eles são mais acessíveis. Tem um ditado que diz que é de pequeno que se torce o pepino, né? Então, o pepino ele tem valor comercial quando ele é retinho, né? Então, aí vai o agricultor lá, vai dando um jeitinho e ele vai corrigindo. Então, é assim, a fase da infância torna o espírito, que ainda está naquela fase latente, daquelas manifestações do espírito em período de latência, acessível às nossas informações, acessíveis às nossas correções, às nossas orientações. Então é providencial, é útil, é necessário que o espírito ainda passe pelo período da infância. Nós vamos ter no Evangelho, no capítulo 18, no capítulo 8, bem-aventurado os puros de coração, que tem no item 4 a seguinte colocação: a partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. De onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam no fundo do seu caráter estão ainda adormecidos. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessíveis às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-los progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Então,
a fragilidade da criança, aí é uma conjugação de interesses. Olha como que é inteligente, como Deus é inteligente nas suas colocações, né? Porque tanto a fragilidade das crianças, do bebê, da criança, estimula os pais, então ele necessita daqueles cuidados, estimula com a sua candura, com a sua fragilidade, com aquele sorrisinho bonitinho, né? O que tem por eles esse dever são estimulados a dar aquilo que eles se propuseram a fazer. Então é uma conjugação de necessidades, é um encontro de necessidade nesse período, né? Eu trabalho no hospital, então muito frequentemente, graças a Deus não muito frequentemente, mas eventualmente a gente tem mães que por um momento acham que não teriam condição de criar os seus filhos, né? E aí até colocam para o serviço social: mas eu tenho interesse de entregar meu filho à adoção. E quando olham a criança, quando tem esse primeiro contato com a criança, muito delas desistem dessa ideia, porque são sensibilizados pela candura e pela simpatia e pelo carinho que elas solicitam, que as próprias crianças solicitam das suas mães. Então é uma conjugação. Esse período é importante também para que aquele ser crie novos hábitos, né? Novas perspectivas. A gente entende que ora a gente encarna num determinado local do planeta, outra hora em outro, né? Então hoje eu sou uma criança muçulmana, tenho determinados hábitos. Encarno no Brasil, vou ter outros hábitos. E esse período é um período de adaptação para esse espírito em fase infantil. Pode-se considerar como missão, aí é a questão 582, pode-se considerar como missão a paternidade? Aí vem a resposta. É sem dúvida uma verdadeira missão, é ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, nesses primeiros anos, essa missão que temos de educar e de cuidar dos nossos filhos, ela é facilitada frente à candura e à brandura e o afeto que eles trazem a nós. Então é uma missão que é facilitada pelo estado da infância, a nós pais, né? E para que desenvolvemos, para que cumpramos os nossos deveres com mais aproveitamento, aproveitando melhor as nossas oportunidades como pais, nós abrimos mão de dois facilitadores, a fé e a perseverança. Frente à nossa missão, é necessário que tenhamos perseverança nos nossos compromissos e fé que estamos no melhor momento, fé que temos a melhor oportunidade e que, acima de tudo, temos condições de levar a fim os nossos compromissos. É muito frequente a gente encontrar pessoas, começou a dar trabalho, vai morar na casa do pai, ou vai morar na casa da avó, delega a responsabilidade da educação dos filhos a outrem. Sendo que, se aquela missão foi dada a ela ou a eles, essa missão é possível de ser executada. Porque senão o remédio iria intoxicar o paciente e não curá-lo, e não ajudá-lo. Então depende de quê? Boa vontade, fé e perseverança. Nesse livro eu vou contar uma historinha. Eu gosto muito de Meimei, porque sou evangelizadora. Gosto muito de Meimei. Tem esse livro Pai Nosso, que eu indico, recomendo a evangelização, mesmo quem tem filhos, estudar a prece dominical segundo a orientação de Meimei. E tem um capítulo, uma historinha que fala sobre a fé e a perseverança. Conta Meimei que 3 rapazes
trabalhadores rurais, que passavam por muitas dificuldades do ponto de vista material, trabalhavam de sol a sol, passavam muitas necessidades financeiras e materiais, mas tinham muita fé em Deus. E todo dia, no final da sua jornada de trabalho, eles se reuniam os três e elevavam o pensamento a Deus e pediam a Jesus que de alguma forma atendesse às suas súplicas, aos seus pedidos. Em determinado momento, os três, imbuídos de muita fé, abraçados um ao outro, levaram o pensamento a Deus e de repente, eis que surge Jesus à sua frente e diz: meus filhos, sei das suas necessidades, das suas dores e venho aqui conceder-lhes um pedido. Aí o primeiro se adiantou, muito ansioso, falou: Jesus, eu gostaria muito de ter o dom da riqueza, passo por muitas dificuldades, gostaria que o Senhor me ajudasse nesse sentido. E assim Jesus traz de dentro de sua carruagem uma urna repleta de moedas de ouro. E aí entrega a esse rapaz, e ele muito feliz, muito entusiasmado, sai porta fora, na expectativa de gastar todo aquele dinheiro, né, em coisas que o mundo lhe oferecesse. O segundo chega para ele, né, foi dada a oportunidade, ele se antecipa o segundo e fala: Jesus, eu gostaria tanto de ter a beleza física, a força física, a saúde física. E aí Jesus prontamente transformou ele num homem belo, forte, extremamente saudável. E ele sai também, junto com o primeiro, a conquistar tudo aquilo que eles achavam importante no mundo material. E o terceiro, muito humildemente, eleva os olhos a Jesus e fala: meu mestre, eu ainda não sei escolher. O Senhor me dê aquilo que o Senhor achar necessário e justo para mim. E aí Jesus entrega a ele uma sacola. E ele, muito feliz, com fé verdadeira de que aquilo era o melhor para ele, abre a sacola e dentro da sacola ele encontra uma enorme pedra. E aí os dois olharam, riram-se dele, foram embora. E ele abraçou aquela pedra com muita fé e gratidão. E todo dia, ao final da sua jornada de trabalho, ele ia e quebrava um pedacinho da pedra. Todo dia ele quebrava um pedacinho da pedra, porque tinha certeza de que naquela pedra havia algo de muito importante para ele. Depois de determinado tempo, depois de ter quebrado algumas partes, ele acha um grande diamante no centro da pedra. E aí ele vende o diamante, cria uma instituição onde ele pudesse abrigar os amigos e as pessoas carentes, e a vida fluía tranquilamente. Determinado dia bate à porta dois homens, tristes, enfermos, desconsolados perante as experiências que haviam vivido. E ele de pronto identifica os dois amigos do passado. Aí se abraçam, ele convida que entre, e aí oferece tudo aquilo que eles precisavam. E um dia eles, em prece, agradecendo a Deus, Jesus novamente aparece para eles e fala: bem-aventurados aqueles que aproveitam as pedras da vida, porque a fé e a perseverança são dois alicerces importantes na construção do bem e do reino de Deus em cada coração. Então é uma historinha muito bonitinha que nos preenche de fé e perseverança na missão que temos, que é a missão de educar e amar incondicionalmente os nossos filhos. E ela ainda termina com uma frasezinha. Ela sempre, o texto, todos eles têm um versinho. Eu vou ler. Toda bondade mais sincera, simples, nobre e ideal ajuda na construção do reino celestial. Amém. É um espírito que sempre nos acompanha, porque é um espírito que é muito simpático à atividade de evangelização de todas as casas espíritas. Então vamos estudar um pouquinho o ambiente familiar. Cabe naturalmente aos pais a hierarquia natural dos pais, o dever de exercer sobre os filhos, né, a disciplina
e o equilíbrio, o poder e a autoridade natural na educação de seus filhos. Aí Emmanuel coloca: nem freio que os mantenha na servidão, nem licença que os arremesse ao charco da libertinagem. Então, não é autoridade com amor, é o sim com amor, é o não com amor, é a educação coerente, baseada no respeito, no exemplo, no amor e na autoeducação. Então, não cabe a nós, pais, que temos a intenção de ajudar nossos filhos, aquele pensamento de que faça, como é que eu nem sei, que eu não gosto disso, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então isso não é verdade, porque o exemplo ele arrasta. Como a gente pode exigir uma sociedade equilibrada, justa, honesta, se a gente não é honesto? E se os nossos filhos estão a todo tempo nos observando? Há um tempo atrás eu estava na porta da escola, e porta de escola para evangelizador é o caos. Eu até não gosto muito de levar, porque todo dia tem uma situação. Aí o pai, tinha havido uma reunião na escola, em que como a escola fornecia merenda, as crianças não poderiam levar merenda de casa. Justo, porque a merenda tinha toda uma composição acompanhada por nutricionista, tinha frutas, uma composição muito legal, e as crianças deveriam se acostumar a comer a comida que a escola oferecia. Enfim, aí eu estava lá esperando o portão abrir, aí encontro um pai puxando a filha assim no canto, falando para ela: olha só, você trouxe o biscoito, está escondido dentro da mochila. Como não pode comer na escola, quando você quiser comer, você pega a mochila, fala para o professor que você quer ir no banheiro, leva a mochila no banheiro e come seu biscoito. Aí eu falei: agora. Eu falei: amanhã, quando ela tiver dificuldade de aceitar determinadas regras, né, tiver dificuldade no trabalho, não reclame, porque você foi um excelente professor para ela. Né? Então é um exemplo que nos faz educar verdadeiramente nossos filhos. Se a gente quer filhos responsáveis, quantos daqui às vezes no mês não diz lá que eu não estou em casa? Olha só. Né? E o exemplo e a relação de respeito. Deve haver respeito. O muito obrigado pelas atitudes que tomam, o por favor, dá licença, porque assim a gente está educando eles a serem educados. E o que a gente quer? Qual o nosso objetivo? Usar de autoridade extrema cria o que Walter Oliveira, que é um pedagogo espírita, diz que cria a heteronomia moral, ou seja, só faz aquilo que eu mando, sem nenhuma reflexão das consequências, sem nenhum conhecimento do saber. Mas o que a gente quer não é isso. O que a gente quer é que eles tenham autonomia moral, que saibam que tudo que fazem tem consequências e que essas consequências sejam sempre voltadas para o melhor, para o bem, para o ético, para o moralmente correto. É isso que a gente quer. Que assim, em qualquer momento, qualquer ambiente, qualquer situações que eles estiverem inseridos, eles estarão protegidos por ele próprio, que não serão levados a cometer atitudes que não seriam positivas para ele, porque eles têm a consciência do que fazem e só fazem aquilo que é certo. Então é esse o nosso objetivo, o objetivo da autonomia moral. Não vou mostrar essa. Então a gente já falou sobre uma série de assuntos. Já falamos que os nossos filhos são espíritos que já trazem bagagens, que já trazem conhecimentos de vidas anteriores, né? Já falamos que aceitamos a missão, que a maternidade e a paternidade é uma missão e que a gente deve usar de toda fé e perseverança na condução das nossas questões. Mas e aí? Objetivamente, como é que tudo isso pode ocorrer? Daí o Espiritismo, Consolador prometido,
Com o advento da verdade, quando diz amai-vos e instruí-vos, essa é a indicação do Evangelho e através da evangelização. Está aí uma oportunidade, um recurso que temos para conduzirmos essa missão de forma mais feliz e aproveitá-la de forma mais integral. Aí quando a gente fala evangelização, a gente pensa apenas na evangelização infantil, né? Então eu vou, levo a criança, tem um palestrante que outro dia assistiu uma palestra, achei muito engraçado. Boto na salinha e falo para as tias, fica aí com ele, fecha a porta e sai correndo. Fecha a porta e sai correndo. Ainda pergunta, mas vocês dão um passe, né? Depois do passe tem água fluidificada. Tem água fluidificada e a gente dá um passe na criança. Mas isso é só isso. É importante. Eu sempre quando falo isso, é porque os pais devem valorizar a evangelização para os filhos. Deve ser um momento especial. Eu faço isso com meu filho. Olha, hoje é um dia especial, o dia da evangelização. Lá vai ter a tia, você vai prestar atenção, você vai fazer tudo que ela me sugerir e você vai aproveitar, porque eles entendem, essa oportunidade, que é uma oportunidade maravilhosa que você como espírito está tendo. As salinhas de evangelização, o material na maior parte das vezes nós seguimos a FEB, então tem toda uma programação com atividades lúdicas, né? Cada assunto em determinado momento abordado de acordo com a faixa etária da criança. Por isso a importância que a criança frequente assiduamente a evangelização, para que ele não pegue os assuntos de forma aleatória e que ele compreenda aquele conteúdo que está programado nas salinhas e nas atividades, né? Então é importante que os pais valorizem aos filhos essa oportunidade da evangelização. Mas é só isso? Não é só isso. Porque os pais, nós também precisamos ser evangelizados. Por quê? A gente não dá aquilo que a gente não tem. Então a gente precisa ter para a gente poder dar. E quando a gente tem na casa espírita grupos de estudo, quando estamos aqui hoje reunidos, né, nessa reflexão, que eu acredito que o estudo do Evangelho, o estudo do livro dos Espíritos faz diferença para nós. Então essa é uma oportunidade de nos evangelizar para que a gente possa cumprir o nosso papel de forma mais positiva. Outra indicação que a gente faz no estudo é o culto do Evangelho no lar. O estudo do Evangelho no lar. A reunião é disciplina e fé. É um dia da semana com hora marcada em que todos nós nos reunimos e estudamos em família o Evangelho de Jesus. No final faz a prece, toma água fluidificada e naquele momento a nossa casa ela passa a ser um lar cristão, visitados por amigos espirituais que nos assistem e assistem àqueles espíritos que estão junto de nós, do nosso lado. Então é uma oportunidade que são atividades que nos favorecem, que nos facilitam a essa missão, que é a missão de evangelizar, de educar nossos filhos. E assim, nós como pais caminhamos junto com nossos filhos. Não devemos ter a pretensão de carregá-los nos braços. Né? Às vezes a gente quer, tira esse empecilho, mas ele não pode sofrer. Então ele vai ter as dificuldades dele, mas a gente vai estar junto. E com isso nós vamos caminhando junto, crescendo com eles, que trazem oportunidades para crescimento a nós também. Né? E no final Deus nos confia seus filhos para que no final nós os devolvemos melhores do que nós recebemos no início. Então essa é a missão, é a nossa missão como pais. Crescermos junto com eles, caminharmos junto com os nossos filhos. Né? E eu trouxe um texto
desse livro Sementeira da Fraternidade. É um capítulo, eu não vou ler o capítulo todo, de Amélia Rodrigues. E eu achei muito lindo onde eu estava estudando, e diz: o coração infantil é uma urna valiosa. Deposite a sua contribuição para o futuro. A mente infantil é campo virgem. Semeie dignidade, ensinando com a nobreza do seu exemplo. A criança é um tesouro, a mais valiosa fortuna que o mundo conhece, por ser a única a perpetuar através do tempo a dádiva da vida. Eduque e traçará as linhas de caráter. Reeduque e estará retificando com muita probabilidade de êxito os deveres que ontem negligenciamos. Instrua e propecie recursos de ver. Se os amar, porém você fará algo mais. Evangelizá-lo-á. Evangelizar é redimir. Evangelizar uma criança é como honrar o mundo com a grandeza de deveres maiores, adornando o futuro com gemas valiosas. Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, você os salva. Instruído, o homem conhece. Educado, vence. Evangelizado, serve sem cansaço, redimindo-se. E não se detenha. E daí, é por tudo isso, eu não tenho aqui essa... É por tudo isso que a infância não é somente útil, mas necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, que sejam desafios felizes, que no final a gente possa, perante a nossa consciência, dizer a Deus: nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, da melhor forma e com toda a boa vontade possível. Talvez não vamos acertar 100%, porque não somos espíritos ainda perfeitos, mas que possamos colocar o nosso coração frente a Deus e dizermos que fizemos o melhor. Então, que Jesus esteja conosco e que seja uma tarde muito amorosa e muito feliz a todos nós. Que assim seja.